Eu só quero tirar meu filho daqui em terraça, por causa de quê? Não vai dar em nada, a verdade é essa. Não vai dar em nada, porque aqui tem um montão de gente chorando, mas lá fora tem um montão de gente aplaudindo isso aí que eles fizeram. Isso aí foi uma chacina. Pessoal, vamos.